Olá, irmãos. Olá, amigos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no coração de cada um de vocês. Eu sou o pastor Edson Gonçalves e eu quero desejar, em meu nome e em nome da Igreja Evangélica Cristo para as Nações, filial do Rio de Janeiro, você tenha um domingo abençoado na presença do Senhor. Eu quero pedir a você, se ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e acione o sininho de notificações para todas as vezes que nós lançarmos vídeos novos, você seja notificado pelo YouTube e possa ser abençoado em Deus. Eu quero meditar um texto da palavra do Senhor que encontra-se no livro do profeta Jonas. Livro do profeta Jonas, no capítulo 1, versículos de 1 a 3, que diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, pois ia ter com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Um amigo meu, pastor, que durante algum tempo foi meu mentor, pastor Paulo Ribeiro, ele, certa feita, numa de suas mensagens, ele pregou baseado no seguinte tema: Deus não nos pede para fazer o impossível, mas para fazer o difícil. E vários exemplos foram dados naquela oportunidade, e eu peguei algum deles. Noé, por exemplo, Deus pediu para fazer algo difícil, construir uma arca num período que não chovia, porque Deus iria dar chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. E Noé iria se abrigar dentro da arca com a sua família. Foi algo difícil, mas não foi impossível. Abraão, Deus pediu para Abraão que ele saísse da sua terra, da sua parentela, e fosse para uma terra que Deus ainda ia mostrar para ele qual terra seria essa. Abraão saiu, cumpriu a missão de Deus, foi difícil, mas não foi impossível. Moisés, Deus pede para Moisés que ele volte ao Egito, um lugar que ele havia saído após ter cometido um assassinato. Deus manda Moisés voltar lá. Moisés, volta para o Egito, porque você vai ser o libertador do meu povo que está sofrendo ali no Egito. Moisés voltou para o Egito, enfrentou Faraó e os egípcios e cumpriu a missão difícil de Deus, que não foi impossível. Josué foi outro que, após a morte de Moisés, Josué recebe de Deus a incumbência de fazer com que o povo adentrasse na terra prometida, vencesse as batalhas que haveria de se apresentar para ele. Josué cumpriu também esta missão difícil, mas não impossível. Agora Deus dá uma missão difícil para Jonas. Só que Jonas decide que esta missão é impossível de ser feita. E ele resolve fugir da presença de Deus. Esta mensagem que nós estamos iniciando neste domingo, nós não vamos encerrar tudo aquilo que nós gostaríamos de falar no dia de hoje. Então eu vou dividir essa mensagem em 5 partes. A primeira parte vai falar que aquele que não obedece a Deus, desce. E nós vamos abordar esse tema em 5 partes. E a primeira parte, nós queremos demonstrar qual foi a motivação de Jonas para desistir da presença de Deus, para fugir da presença de Deus. E aí nós vamos ter como base a palavra Jope, que foi para onde
Jonas desceu para fugir da presença do Senhor. Então quem não quer obedecer a Deus, pode ter certeza, vai descer. E tem uma tradição entre os judeus que Jerusalém é o lugar onde todas as pessoas que estão indo para Jerusalém, elas estão sempre subindo. E todas as pessoas que saem de Jerusalém, elas estarão sempre descendo. Não importa de qual região elas estejam indo ou vindo. Jonas era da terra de Zebulon, da tribo de Zebulon, que ficava no norte de Israel, mas ele vivia na Judéia, que é onde estava a cidade de Jerusalém. Então, quando Jonas decide sair da presença do Senhor, a primeira coisa que Jonas faz é descer. Sair de Jerusalém, ir para Jope, significa descer. Sair da presença do Senhor significa descer. E qual foi a motivação? A cidade de Jope, ela é uma cidade muito bonita. Tem um porto, até hoje, a cidade de Jope, ela tem um porto muito bonito. Ela fica bem coladinha com Tel Aviv, que é a capital atual de Israel. Na época, Jope era uma cidade que tinha um porto muito importante, se não o mais importante daquela região. E, como eu disse, era uma cidade muito bonita. E o próprio nome da cidade, que em hebraico é Iafo, vem da raiz Iafé, que significa bonito, belo, beleza. Então, Jope escolheu sair da presença do Senhor por causa do belo. Essa seria uma interpretação que nós poderíamos fazer, uma associação. Jonas saiu da presença do Senhor para ir para o belo, agradar aos seus olhos. E Jonas não foi o primeiro que fez isso. Nós encontramos em Gênesis capítulo 13, no versículo 10, quando Ló e Abraão estão se separando, e Abraão fala para Ló: Ló, escolhe para onde você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E aí Ló olhou as campinas de Sodoma e Gomorra, e ele falou: essas campinas são muito bonitas, por aqui eu vou ficar. E nós sabemos o que deu essa história. Em Juízes, no capítulo 14, nós vemos Sansão, do versículo de 1 a 3, dizendo aos seus pais que havia encontrado entre os filisteus, ou dentre os filisteus, uma mulher bonita, e que ele queria aquela mulher para sua esposa. E os seus pais o repreendem: mas Sansão, será que aqui entre nós, entre os israelitas, não existe uma mulher que possa te servir? E nós sabemos qual foi o destino da vida de Sansão por ter escolhido mulheres que não eram dos israelitas. E Sansão escolheu para agradar aos seus olhos. Nós temos também, segundo Samuel, no capítulo 11, versículo 2, Davi, quando estava fora da batalha, Davi vai para o seu terraço e vê uma mulher. E quando ele vê essa mulher, ele fala assim: aquela mulher é bonita, eu quero ela para mim. E também nós sabemos qual foi o resultado dessa atitude de Davi. Então nós temos aqui 3 exemplos de pessoas que escolheram pelos olhos e através desta escolha se afastaram da presença de Deus. E agora vem Jonas e escolhe fugir da presença de Deus, porque Iafo era uma cidade bonita. E aí vem a lição para nós: as aparências enganam. E as decisões feitas pela vista, elas podem terminar mal. Então que neste domingo nós possamos ter cuidado com aquilo que nós achamos que é agradável aos nossos olhos. Porque nem sempre aquilo que é agradável aos nossos olhos é agradável a Deus. Que Deus te abençoe e que esta meditação ela possa nos fazer pensar naquilo que nós estamos colocando os nossos olhos, naquilo que estamos escolhendo pela vista, para que nós não sejamos traídos pela nossa visão e venhamos nos afastar da presença do Senhor.
No próximo domingo nós estaremos continuando esta mensagem. E se você já gostou desta mensagem, curta, comente, compartilhe esta mensagem com todas as pessoas que você conhece, para que mais e mais pessoas possam ter a sua mente despertada para as belezas, não daquilo que os nossos olhos colocam, mas das belezas que Deus quer que nós coloquemos diante dos nossos olhos, e principalmente para cumprir a sua vontade. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a vida da sua família, e tenha um domingo abençoado no nome do Senhor Jesus.